Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Amém? Nós vamos continuar falando do Evangelho de Cristo, do Evangelho da Bíblia. Mas antes eu gostaria novamente de informá-los que nós estamos aqui no estudo bíblico, certo? É uma conferência que nós fizemos de evangelismo da Bíblia, o Evangelho da Bíblia. Então eu vou estar, o jeito de eu expor aqui é mais um ensino. E eu quero que vocês participem, como ontem nós tivemos uma participação, outra. Vocês podem perguntar, se precisar parar em algum momento para a gente poder explicar alguma coisa. Então fique à vontade, tudo bem? E a gente inclusive vai fazer uma retomada. Eu vou ver quem esteve aqui ontem, deixa eu ver. Isso, vocês que estiveram aqui, vocês vão ter que lembrar alguma coisa para passar para o pessoal que não esteve. Vamos tentar? Mas antes vamos orar, mais uma vez, fecha os olhos. Pai, obrigado por mais um momento aqui na sua presença. Glória a Deus. No meio desse povo de Deus, dos nossos irmãos, dessa casa do Senhor. Nos sentimos aqui, Senhor, na sua casa realmente, e gratidão ao Senhor por isso, Pai. Que o teu Espírito que já está no nosso meio e em nós, Senhor, revele o Evangelho, ilumine a nossa mente, nos dê, Senhor, revelação de Cristo, aprofunde o nosso conhecimento da pessoa do nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Salvador das nossas vidas, Senhor. E como podemos anunciar essa palavra ao mundo perdido. Ajuda-nos, Pai, pela Tua palavra, pela Sua presença, pelo Teu Espírito. Senhor, revela-nos a nós a cada dia em nome de Jesus. Amém? Vamos, antes de eu dar continuidade aqui. Antes de eu fazer uma pergunta, eu vou só trazer já uma informação. Bom, deixa eu fazer a pergunta antes. O que foi ontem... Tá falhando? Nós vimos ontem que existe uma ênfase na pregação da igreja primitiva, do apóstolo Pedro, dos apóstolos e do apóstolo Paulo, que eles chamam essa ênfase de evangelho. Quem lembra o que significa a palavra evangelho? Boas novas. Boa notícia, boas novas. Então, uma boa notícia. Só que quando Jesus veio trazer uma boa notícia, não era qualquer boa notícia. Então não é qualquer boa notícia que é o Evangelho de Cristo, certo? Quando Paulo estava pregando uma boa notícia, qual era a boa notícia que eles estavam anunciando? Quem lembra? Jesus é o Cristo. Que Jesus era o Cristo. E o que agora nós vamos aos pouquinhos começar a ver o que isso significa. E a primeira coisa que eu quero identificar para você, o que significa a palavra Cristo? Quem não sabe? Trabalho. Ungido. Cristo é o trabalho de alguém. Era a função, o ofício que alguém ia fazer. A palavra Cristo, preste bem atenção para ficar claro para você toda vez que você lê isso na Bíblia. A palavra Cristo significa ungido. Tudo bem? E o que é Messias então? Messias é a palavra hebraica para ungido. Tá dando para entender? Então, se eu falar em hebraico ungido, eu vou falar Messias. Se eu falar em grego ungido, eu vou falar Cristo. Então, Cristo e Messias é a mesma função. O nosso irmão lembrou lá. É o mesmo ofício, é o ofício do ungido. Então, o que eles estavam falando quando eles pregavam? Jesus é o ungido. Ele é o Messias. Ele é o prometido de Deus para resolver o problema do ser humano. Por quê? Porque de Gênesis a Malaquias, o último livro da Bíblia, nós temos promessas de Deus, prometendo o reino de Deus, prometendo o ungido de Deus, que iria trazer o reino de Deus, que iria resolver o problema do ser humano. Quando Jesus nasce de uma virgem, certo? Vem o verbo encarnado, nascendo de uma virgem, vive, fazendo os sinais que o Messias deveria fazer, morre na cruz e ressuscita, coisa que o Messias, o Cristo, deveria fazer, e diz que vai voltar para restaurar o reino, coisa que o Messias teria que fazer. Quando eles veem isso, eles trazem a boa notícia: o Messias chegou.
O ungido de Deus, prometido por todas as escrituras sagradas, por todos os profetas, andou entre nós. Ele morreu e ele ressuscitou. Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido. Só que para a gente agora entender o que o ungido faria, porque se ele veio resolver um problema, eu tenho que entender que problema que ele veio resolver. É a mesma coisa que eu falar aqui para vocês aqui, ó. Traz alguém para resolver o problema. O que vocês tinham que perguntar para mim? Mas que problema, pastor? Não é? Porque se eu tiver alguém aqui com problema de saúde, eu vou ter que chamar alguém que sabe resolver problema de saúde. Se eu tiver com um problema aqui, problema na parte elétrica do som, já o médico não vai servir. Então, eu preciso entender. Jesus veio para resolver um problema. Mas que problema? Humanidade. Qual o problema da humanidade? Essa é a grande questão. E isso nós vamos chegar lá. Quem está falando aí está me ajudando a pregar. Nós temos 3 grandes problemas da humanidade. 3 grandes problemas da humanidade, que nós chamamos da essência do problema do ser humano. O Messias foi prometido para resolver, em princípio, esses 3 grandes problemas da humanidade. E aí nós terminamos ontem dizendo um pouquinho de como entrou o problema na humanidade, não foi? Como entrou? Lá no Éden. Deus faz um pacto. Quando é um pacto, o que quer dizer isso? Quando Deus dá uma palavra para o homem e espera uma reação, isso é uma aliança. É um pacto, uma pactuação de Deus. Deus faz um pacto, uma aliança com Adão e Eva lá no Éden. Vocês são uma criatura abençoada. Lembra que eles dependiam para ser abençoados? Estar em Deus, em comunhão com Deus. Para vocês usufruírem da minha comunhão, de todo o jardim, de saúde, de provisão, de tudo que vocês precisam, vocês têm agora que fazer o quê? Obedecer. Crer na palavra. Quem crê, obedece. Quem crê, obedece. Fala comigo. Quem crê, obedece. Se Adão tivesse crido, ele tinha obedecido. Por que ele desobedeceu? Porque ele descreu. A serpente conseguiu jogar incredulidade em Adão e Eva, e ele desacreditou da palavra de Deus. Porque Deus disse: Adão, se você comer, certamente morrerás. E a partir do momento que eles pecaram, desobedeceram, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram. Morreram por quê? Eles foram retirados do lugar da vida, que era o próprio Deus. Eles foram separados de Deus. É o que nós chamamos de morte espiritual. Eles foram exilados, arrancados do jardim do Éden, perderam a vida de Deus. A partir dali se instalou o grande problema da humanidade, que eu vou aos pouquinhos ler alguns versículos aqui. Nós vamos falar rapidamente. Primeiro, o grande problema da humanidade, a serpente, Satanás. Do jeito que Satanás enganou Eva e fez Adão descrer, ele faz isso com a humanidade até hoje. Ele engana as pessoas até hoje para não aceitar o Evangelho de Cristo, para não conhecer a palavra de Deus. Ele engana as pessoas até hoje para não acreditar na palavra de Deus. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Jesus, o Pai tinha falado: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que Satanás estava tentando fazer? Colocar dúvida. Jesus, se você é o Filho de Deus, faz isso. Ele queria que Jesus duvidasse da palavra do Pai para ele, porque ele fez Adão duvidar. Mas graças a Deus, Jesus venceu Satanás no deserto. Venceu lá e não duvidou, né? Jesus nos deu exemplo que pela própria palavra nós vencemos a Satanás, crendo na palavra de Deus, crendo no próprio Deus. Mas Satanás então é um grande problema, porque ele tem enganado as nações. Apocalipse diz que Satanás tem enganado as nações. Segundo problema, o pecado. Qual o pecado?
desacreditar em Deus, da palavra de Deus, desacreditar no pacto com Deus. Qual é o pacto hoje com Deus? O Evangelho de Cristo, a nova aliança, em Cristo Jesus pelo seu sangue. Esse é o pacto que ele faz. Se você acreditar nisso, você vai ser salvo. O que Satanás vai fazer? A gente tentar, a humanidade, pecar. Como? Desacreditando na obra de Cristo. Esse é o maior pecado que nós temos. Graças a Deus, Jesus veio para resolver esse pecado. E o outro grande problema, a humanidade toda está separada de Deus. A Bíblia diz que todo mundo está morto nos seus delitos e pecados. Separado. Lembra do texto? Nós vamos ler. Destituídos da glória de Deus. Eu fiz uma panorama do que eu vou falar, para você ir com calma agora, lendo alguns versículos, mas preste atenção numa leitura minha aqui ainda. Vimos que o ser humano era muito abençoado. Por falta de conhecer e por não crer na palavra de Deus, eles quebraram o pacto. Ficaram separados de Deus. Este é o verdadeiro e real e único problema do homem. Qual é o último problema do homem? Ele está separado de Deus. Esse é o problema do ser humano, gente. Ele está separado de Deus. E se ele não entender a obra de Cristo, ele está separado eternamente de Deus. Debaixo da ira de Deus. Condenado eternamente, afastado da glória de Deus. O problema do ser humano é esse. Esse não é um problema. Esse é o problema do ser humano. Para isso, Deus prometeu um ungido. Para resolver o problema do ser humano. Só que se a gente não entende, a gente fica oferecendo Jesus para resolver um monte de problema. Menos o real problema. Aí a gente quer pregar o evangelho falando que Jesus vai resolver o problema financeiro da pessoa. Não, o problema da pessoa financeiro não é o problema dela. Ela está separada de Deus. Aí quer resolver o problema dela com o problema de saúde primeiro. Não, o problema dela, se ela morrer sem um olho, Jesus fala, mas crente, ela vai para o céu. Se ela morrer sem uma perna e com Cristo, ela tem a vida eterna. E nós queremos ficar resolvendo um monte de problema e deixamos de resolver o maior problema do ser humano. Eles estão separados de Deus. Jesus veio para resolver este problema. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas nos serão acrescentadas. As outras coisas são graça, favor, acréscimos, mas não são as prioridades do Evangelho. E essa é a nossa mensagem. Se nós queremos evangelizar, nós teremos que levar a mensagem do Evangelho de Cristo. E não coisas que achamos. As pessoas têm um problema. Estão separadas de Deus. E o Evangelho pode salvar essas pessoas. Só o Evangelho pode salvar essas pessoas. Aleluia. Só o Evangelho é o poder de Deus para salvar essas pessoas. A religião não salva, nem a nossa igreja salva. Nada pode salvar a humanidade. Nada. Política não pode, a parte econômica, os projetos sociais. Nós podemos ajudar essas questões, mas não salva o ser humano do problema dela. O problema do ser humano, ele está separado de Deus. E se nós deixarmos eles separados de Deus, se nós ajudarmos socialmente e deixarmos eles separados de Deus, se curarmos as enfermidades e deixarmos separados de Deus, eles vão morrer e ficar a eternidade separados de Deus. O maior problema do ser humano é eles estão separados de Deus. E só a igreja tem a mensagem que pode resolver esse problema. Só a igreja. Você sabia, nós como cristãos temos que fazer ação social. Eu acredito, porque é um caráter de Cristo, é uma compaixão de Cristo. Mas se nós falharmos na ação social, você sabia que tem entidades do mundo que faz ação social às vezes melhor do que nós? Se nós falharmos de acolher os enfermos, você sabia que tem entidades não cristãs que fazem isso melhor do que nós? É ou não é verdade? Agora, tem uma coisa que ninguém pode fazer. Ninguém, só a igreja. Pregar o Evangelho, que pode salvar o ser humano da eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Só a igreja tem esse poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Ninguém mais tem.
Se nós falharmos com isso, ninguém consegue resolver. Se nós falharmos na assistência social, alguém vai fazer no nosso lugar. Se nós falharmos na educação, alguém vai fazer no nosso lugar. Se nós falharmos em tantas coisas da sociedade, que nós temos que fazer sim, eu não sou contra. Eu estou dizendo, se além de falhar, alguém vai fazer. Mas se nós falharmos na pregação do Evangelho, ninguém consegue salvar o homem. Só a igreja tem a missão de pregar o Evangelho, de reconciliar o ser humano com Deus. Gente, esse é, meus irmãos, o maior problema do ser humano. Desde o momento que o homem se separou de Deus, veio o quê? Dor, morte, maldição, choro, doença, enfermidade, problema social, problema financeiro, problema no casamento. Todos os problemas que nós temos vieram por quê? Porque o homem se separou de Deus. Ele está igual aquele peixe que eu falei. Na hora que você tira o peixe fora d'água, que ele fica se debatendo. A humanidade está se debatendo, tentando encontrar ar, tentando viver. E ela busca tentar viver, tentar encontrar o sentido da vida em um monte de lugar. E não vai encontrar nunca. Só vai encontrar em Cristo. Aleluia. A hora que ela voltar para o lugar de onde ela veio, de Deus. Esse é o lugar de paz da existência humana. E só Cristo pode resolver esse problema. Por isso ele é a boa notícia. Porque ele veio resolver esse problema na cruz. Só ele pode. Essa é a boa notícia que nós temos que levar para as pessoas. Elas precisam entender que o maior problema delas é que elas estão separadas de Deus. As pessoas estão atrás para resolver um monte de problema, mas não é o problema verdadeiro. E nós temos que falar, meu irmão, o teu maior problema não é esse. O teu maior problema não é seu filho. O teu maior problema é que você está separado de Deus. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo, crer que Cristo salvou você, reconciliou você com Deus, destruiu as obras de Satanás, te libertou do pecado, resolveu o problema da sua vida, te dá vida eterna, vida abundante, Glória a Deus. e te dá uma missão de pregar o Evangelho aos outros. Essa é a igreja de Cristo. Esse é o Evangelho que nós temos que pregar. Olha só o que diz em Isaías 59:1. Vocês podem acompanhar ali, eu vou esperando para a gente ir lendo junto alguns versículos. Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Por que o profeta fala isso? Porque tinha gente reclamando. Deus está longe. Deus não ouve a gente, parece que o braço de Deus está curto, não quer responder, Deus está escondendo a face dele, Deus não ouve a gente. Tem até cristão que fala isso. Mas Deus não está me ouvindo. Você sabe o que Deus responde? Versículo 2. O que ele fala? Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. O maior problema do homem é que ele está separado de Deus por causa do pecado. Existe uma separação. O profeta está mostrando isso para o povo de Deus. Vocês estão separados. O rosto de Deus está escondido por causa do pecado de vocês. Jesus veio resolver o problema do pecado. Ele veio nos perdoar, com seu sangue nos lavar, perdoar o nosso pecado, a nossa culpa diante de Deus, e nos fazer justos e nos tornar filhos de Deus. Aleluia. Gente, ele veio resolver. Se você crê na obra da cruz, você foi perdoado, você é filho de Deus. Aleluia. Teu problema do pecado, da separação de Deus está resolvido. Deus é um Deus conosco, está morando em você. Aleluia. Te dá poder para viver, vencer as aflições dessa vida. Meu irmão, no mundo nós vamos ter aflição. Tem gente que vai para a igreja, tem a primeira aflição que é largar Deus. No mundo nós vamos ter aflições, Jesus falou. E ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. No mundo nós vamos ter aflições. Não adianta, não é porque nós estamos na igreja
Nós estamos num mundo caído ainda. Um mundo que traz maldades, que ainda está sob o domínio de Satanás. Esse mundo nos traz aflições. E essas aflições chegam para a gente também. Mas ele fala, tem de bom ânimo. Não se desvie do Evangelho. Não perca a tua crença em Deus e em Cristo. Continue a sua caminhada cristã, porque as suas leves e momentâneas tribulações terão peso de glória na eternidade. Meu irmão, olhe para Cristo, firme os seus passos com Cristo. Independente das circunstâncias, nós temos que entender que Cristo resolveu o meu problema. Ele me resolveu o meu problema, Ele perdoou o meu pecado. Ele deixou o Evangelho brilhar na minha vida. Ele me fez filho de Deus. Eu sou salvo pela graça de Deus. Esse é o Evangelho, a mensagem de Cristo que nós temos que pregar. Nós vemos também... Eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, então eu vou falar rapidamente que o outro problema, além do pecado, é o próprio Satanás, como eu disse. O maior objetivo de Satanás, gente, deixa eu ver se eu acho aqui, para ler junto com vocês. Ó, pode abrir para mim, por favor, 2 Coríntios 4:4, deixa aberto ali. O diabo é o nosso inimigo. Ele é o maior inimigo do ser humano, quem é? O diabo, a serpente. E o diabo, ele tem poder para fazer algo que ele faz. E ele tem um objetivo só. Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora no que eu vou dizer para você. O diabo tem um objetivo. Só um. Eu vou falar e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ele não se preocupa, em princípio, se você tem carro, se você não tem, se você é pobre, se você é rico, se você está doente, se você não está. O diabo não se preocupa com nada disso. Ele tem um objetivo. Um só. Foi o que ele conseguiu fazer com Adão e Eva. Enganar a humanidade. Ele quer te afastar do Evangelho de Cristo. Esse é o objetivo de Satanás. Eu tinha vários textos para mostrar isso para vocês. Mas em 2 Coríntios 4:4 nós podemos entender isso, quando ele diz assim: o Deus dessa era, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, o Deus dessa era é quem? Satanás. Deusinho com letra minúscula, não é? Nas nossas traduções. O Deus desse século, Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Cegar o entendimento dos descrentes, para que essas pessoas não vejam o Evangelho de Cristo e não sejam salvas. E ele vai tentar, você que já aceitou o Evangelho, ele vai tentar você desacreditar de Cristo. Ele vai tentar fazer você desacreditar do Evangelho. Aí ele vai usar as táticas demoníacas dele, diabólicas. Preste atenção. Ele sabe, eu disse ontem, pastor Beto, na mesa, ele sabe muito bem, conhece cada um de nós, ele anda rondando a quem possa tragar, rugindo como leão, a espreita, olhando e falando, eu já sei, aquele ali, se eu tirar o dinheiro dele, ele vai negar a Cristo. Aleluia. Então ele vai tentar tirar o teu dinheiro, porque ele sabe que se você ficar sem dinheiro, você vai negar a Cristo. Ele não importa com o seu dinheiro, mas se tirar o seu dinheiro, ele te afasta e engana você, e tira você do Evangelho, é isso que ele vai fazer. Só que ele sabe que outro, o cara já passou por tudo perrengue, não larga a Cristo de nada. Mas ele fala assim, se eu der muito dinheiro para ele, ele vai largar a Cristo. E ele vai dar muito dinheiro. Porque ele não importa. Ele quer fazer aquela se entupir de dinheiro, porque com dinheiro ele vai perder a Cristo. O objetivo de Satanás não tem nada a ver com a finança. Ele vai usar isso
para afastar as pessoas do Evangelho, para fazer as pessoas desacreditarem de Cristo. Esse é o objetivo dele. Ele não se importa com nada dessas coisas, gente. Ele quer enganar todos que ele pode enganar. Esse é o papel dele. Foi o que ele fez com Eva, foi o que ele fez com Adão, foi o que ele tentou fazer com Jesus. Eu falei ontem também, mulher, lembra na tentação? Se Satanás tentasse tirar alguma coisa de Jesus, né? Não era nem tentação. Jesus se esvaziou, saiu da glória, veio para a terra, se fez servo. Então como Satanás tentou Jesus? Tentando oferecer riqueza. O que ele falou? Leva ele no pico lá, né? Do templo, no pináculo, e mostra todas as riquezas da terra, todas as glórias, riquezas do mundo, e fala: Jesus, tudo isso aqui é teu, eu estou te dando, se prostrado me adorares. Jesus, é tudo seu. Sabe aquilo que você deixou? Glória, poder, riqueza, eu estou te dando. O caminho mais fácil, teu pai está querendo que você morra na cruz. É muito difícil, doloroso, morrer por gente que nem ama você. Eu estou te dando os reinos do mundo. Ele tenta Jesus, tentando oferecer todas as riquezas da terra. E Jesus fala: só ao Senhor, seu Deus, adorarás. Glória a Deus. Jesus não se vendia. O compromisso dele era com a palavra, era com o Pai. E ele não ouviu a Satanás. E Satanás vai tentar você. Ele vai tentar cegar você de novo. Ele vai tentar desacreditar o Evangelho. Ele vai tentar fazer você pregar o outro Evangelho. Você não acreditar na obra de Cristo. Você murmurar contra Cristo. Isso ele vai tentar. Porque esse é o papel dele. Não é outro. Ele vai tentar cegar o entendimento das pessoas, para que o Evangelho não seja luz, para que a glória de Cristo não seja revelada, meu irmão. Guarde-se na fé em Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. Nós lemos um versículo ontem, quando ele escreve para Coríntios também, que ele fala: minha preocupação é que do jeito que Satanás enganou Eva, ele engane vocês, Corinto. Lembra disso? Que eles estavam caindo em acreditar no Jesus que não era o Jesus verdadeiro, um evangelho que não era o evangelho verdadeiro, e um espírito que não era o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. E eles estavam caindo no engano de Satanás, do jeito que Eva caiu. E você acha que nós não temos que vigiar? Nós temos que conhecer o Evangelho a cada dia profundamente, para não sermos enganados. Crer em Cristo de verdade. Jesus é a boa notícia. Ele resolveu o meu problema e o seu. Ele resolveu na cruz, na sua morte, no seu sangue e na sua ressurreição. Quando eu acredito que Jesus veio, Ele é o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Cristo, que morreu no meu lugar, que perdoou o meu pecado, que destruiu as obras de Satanás e que me reconcilia com Deus, eu sou salvo. Aleluia! Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é o Cristo. Jesus é aquele ungido que solucionou o problema do ser humano. Na cruz Ele destruiu as obras de Satanás. Na cruz Ele perdoou o nosso pecado. Na cruz Ele nos reconciliou com Deus. E Ele prometeu: vai voltar. Ele vai voltar, vai julgar toda a injustiça, todas as coisas. Aí então, ali não teremos mais choro, nem ranger de dente, nem doença, nem problemas financeiros, nada. Todas essas coisas vão acabar. Mas enquanto estivermos aqui no mundo, teremos aflições. Esse evangelho que diz que aquele que quando tem pobreza não tem Deus, o evangelho da prosperidade só tem Deus quem é rico, isso não é o evangelho de Cristo. Você sabia que nas 7 igrejas de Apocalipse, só 2 não receberam repreensão de Jesus? De 7, só 2. Uma delas era a igreja mais pobre que tinha. Pobre financeiramente, mas era a igreja mais rica de Cristo. Ela não recebe uma repreensão de Jesus.
na carta de Apocalipse. E a outra, que era rica, de Laodiceia, que achava que tinha dinheiro, tinha tudo, e fama, e pompa, e poder. O que Jesus fala? Você é pobre, cego, nu. Então não meça a bênção de Deus pelas riquezas materiais. Também é uma bênção de Deus a nossa provisão financeira. Mas não meça ninguém pelas questões financeiras. Jesus nunca fez isso. Jesus não mediu, Jesus não ensinou isso. Os apóstolos não ensinaram isso. Esses irmãos de bens financeiros, eles têm que se converter e entender que o dinheiro deles deve servir o reino de Deus. Esse era o papel deles como rico. Servir o reino de Deus, a obra missionária, servir a propagação do Evangelho. Essa era a conversão desses homens, que nós temos que orar para que essas pessoas se convertam. Mas entendam, a bênção maior que nós recebemos é voltar para o convívio com o nosso Criador, que foi perdido lá no Éden. Essa é a bênção que o ungido Cristo veio nos dar. Essa é a mensagem do Evangelho que nós temos que entender. Então, nós temos, resumindo, 3 problemas essenciais: Satanás, o pecado e a separação de Deus. O ungido foi prometido para destruir a Satanás, perdoar o pecado da humanidade e reconciliar o homem com Deus. Jesus é o Cristo que fez essas 3 coisas na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. Jesus é o Cristo. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus que nós temos que pregar. Então comece pregando para as pessoas, mostrando que ela tem um problema. Quando nós saímos aí na rua, o Evangelho tem que ser pregado assim: posso pregar o Evangelho para você? Posso falar de Cristo? A pessoa fala: pode. Nós vamos falar para ela o quê? Se a gente não quiser apontar direto para ela, você sabia que o maior problema, e o único problema da humanidade, é que ela está separada de Deus, morta nos delitos e pecados, e na eternidade condenada eternamente? É. E se você não tem Cristo, você também está. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu tenho religião. Religião não pode te salvar. O único Cristo que pode salvar é Jesus e o que Ele fez por você. Você quer conhecer a Cristo? Posso te apresentar a Cristo? Só Ele pode te salvar. Só Ele pode te fazer filha e filho de Deus. Se essa pessoa... Gente, o Espírito Santo está ali com a gente a hora que a gente vai estar pregando isso. E muitos vão se converter à mensagem do Evangelho. Aleluia! Nós temos que pregar o Evangelho de novo para as pessoas. Não precisa prometer nada para ninguém. Não vem aqui que Deus está te prometendo que vai te curar. Prega o Evangelho. Deixa ela ser salva. A hora que nós tivermos, a hora que a gente vê que essa pessoa tem um problema, a gente vai orar por ela. E Deus vai curar a pessoa. Não tem problema nenhum, nós vamos orar. Eu creio nas curas. São sinais de Deus por causa do Evangelho de Cristo. Aleluia. Mas as curas não são o alvo da pregação. Cristo é o alvo da pregação. Cristo é. Nós vemos hoje muita gente falando. Eu estou falando, tentando assim, mostrar para vocês algumas coisas, alguns exemplos. Nas nossas igrejas, na minha igreja lá no local, com certeza, muitas vezes ouvi isso de muitas pessoas. Eu fui pregar o Evangelho. Aí ela fala assim, você pergunta para ela: o que você foi lá? O que você fez? Ah, eu fui lá, eu convidei a pessoa para ir na igreja, para vir na igreja. Tá bom, você fez um convite, é bom, mas você não pregou o Evangelho, isso não é evangelizar. A gente acha que sair com um grupo de jovens para a rua convidando gente para a igreja é fazer evangelismo. Não é. Fazer evangelismo é pregar o Evangelho. Aleluia. Aí a gente vai para a rua e entrega um panfletinho com uma mensagem de motivação e acha que a gente está pregando o Evangelho. Não, não está pregando o Evangelho. Aí a gente vai lá e fala: olha, gente, presta atenção no que eu estou falando. Se a gente chega lá e fala assim para uma pessoa: Jesus te ama. Jesus ama a pessoa? Sim. É verdade? É. Só que isso não é pregar o Evangelho. É verdade que Jesus ama a pessoa. Mas quantas vezes você leu em Atos Paulo falando para eles: Jesus ama vocês? Na pregação dos apóstolos? Nenhuma vez. Porque essa não é a pregação do Evangelho.
Então nós falamos coisas que não é a pregação do Evangelho. É verdade que Deus ama. Deus ama tanto que deu o seu Filho, deu o Cristo, para morrer e ressuscitar. Mas eu tenho que pregar o Evangelho para ela ser salva. Não é falar para ela que Deus ama ela. Ela tem que ouvir o Evangelho, ela tem que entender que ela está separada de Deus. Que ela tem um problema grave. Que se ela morrer, ela está eternamente afastada de Deus. Debaixo da ira de Deus. Condenada. E ela precisa que alguém resolva o problema dela. Que você não vai conseguir resolver teu problema. Só um pode resolver. O ungido, o prometido, o Cristo. Aquele que morreu na cruz no seu lugar. Ressuscitou. Esse pode resolver. Creia nisso. Que você vai se tornar filho e filha de Deus. Vai perdoar o teu pecado. Vai tirar você do engano de Satanás. Gente, olha só. Essa é a pregação do Evangelho. Então nós temos que entender. Pregamos o Evangelho de verdade. Quantas vezes falamos que fizemos evangelismo, mas não pregamos o Evangelho? Precisamos pregar o Evangelho. Só o Evangelho pode salvar as pessoas. Nenhuma frase mais, nenhum convite, nenhuma palavra bonita, nada. Nem falar só de Deus. Entenda o que eu estou falando. Muitas religiões falam de Deus. Falar de Deus não salva ninguém. O que salva é o que Deus enviou, o seu Filho, para salvar a humanidade. É o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. A obra da cruz. É a pregação do Evangelho. Nós sabemos que tem gente que fala... Quantas vezes os judeus falavam tanto de Deus e estavam perdidos? Eram filhos de Satanás. Mas eles não acreditaram no Messias. Não puderam ser salvos. Preste atenção. Vamos ver o que é salvação realmente ali. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho. Me ajudem com o horário, tá bom, gente? Simone, me ajuda aí. Vimos então que o homem precisa de Cristo. Ele não vai resolver o problema dele. Vamos relembrar os problemas? Primeiro, Satanás está enganado. Segundo, o pecado, que afasta de Deus. Certo? Está afastado de Deus. Os 3 maiores problemas do ser humano. Como que ele vai resolver esse problema? Não vai, não consegue. Projeto social não resolve, política não resolve, filosofia não resolve, educação não resolve. Nada resolve esses problemas. Não tem como. Só o ungido que Deus enviou pode resolver esse problema. Cristo. Só o que ele fez na cruz pode resolver esse problema. Aleluia. Essa é a mensagem do Evangelho. Então nós precisamos de Cristo. O ser humano precisa de Cristo. A humanidade precisa de Cristo. E o que é de novo ungido? Eu vou falar de novo. Eu estou frisando. Hoje eu estou... Vamos bater no martelo aqui. Aos pouquinhos eu vou abrindo mais o entendimento para você ver aqui. Olha só que interessante. O Antigo Testamento, você sabe que a Hebreus fala que o Antigo Testamento, muitas coisas são sombras do Novo. Vocês já ouviram essa questão. Sombras no sentido o quê? De figuras, de tipos. Algumas figuras do Antigo Testamento são chamadas na teologia de tipo de Cristo. Também não sei quantos ouviram falar esse tipo de mensagem. Por exemplo, Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Porque a ação de Moisés de salvar do Egito era o que Jesus ia fazer de salvar-nos da escravidão do pecado e de Satanás. Então Moisés é um tipo de Cristo. Tipo como? Um exemplo da obra que Cristo ia fazer de maneira perfeita. Certo? Então tem 3 funções. Cristo é uma função, né? Ungido. Tem 3 funções no Antigo Testamento que eram, Deus ungia essas pessoas para cumprir a função. 3. Primeiro, ele ungia todos os reis. Quando ele escolhe Saul, né, o povo escolhe Saul, o que Deus faz? Samuel faz? Unge Saul. Quando escolhe Davi, unge Davi. Todos os reis tinham que ser ungidos para cumprir a sua missão, o seu papel. Qual era o papel do rei de Israel e de Judá? Né? Era um reino só, depois se dividiu. Né? Vamos considerar um povo, o rei de Judá, de Israel.
qual era a função do rei do povo de Deus? Tinham várias funções, obviamente governar e tudo, mas tinha uma função que era do rei especificamente. Ele tinha que destruir os inimigos do povo de Deus. Ele tinha que vencer, tanto é que os reis de Israel, eles iam para a batalha. Davi ia para a guerra. Quando não foi, cometeu adultério lá. Devia estar lá na guerra ganhando, porque o papel dele era defender o povo de Deus. A hora que não foi, né? Não deu bom, né? Deu ruim lá. Foi o pecado de Davi com Batseba. Então, Davi, os reis de Israel, eles tinham que derrotar os inimigos do povo de Deus. Então, e Deus ungia os reis. O segundo cargo que era ungido, que eram pessoas ungidas, eram os sacerdotes. Todos os sacerdotes, eles eram ungidos. Ungidos para fazer o quê? Resolveu. Por que sacrificavam? Para resolver o problema do pecado. Está entendendo? Olha só, o rei resolveu o problema dos inimigos. Os ungidos lá do Antigo Testamento. Os sacerdotes resolviam o problema temporário. Não resolvia. Só cobria temporariamente para o verdadeiro sacerdote que iria resolver o problema. Jesus o Cristo. O verdadeiro sacerdote. Então, o sacerdote resolvia temporariamente o problema, mas não resolvia permanente nem o seu próprio pecado. Mas ele era ungido do Antigo Testamento. E o último eram os profetas. Rei, sacerdote, profeta. E os profetas, o que eles faziam? Eles eram a voz de Deus para o povo, quando o povo se afastava de Deus. Eles traziam a palavra de reconciliação. Se arrependam. Rei, vocês fizeram errado. Se arrependa, volte-se para Deus, cumpra a aliança. Os sacerdotes traziam a voz de Deus para trazer o povo para dentro da aliança de Deus. Eles eram a voz de Deus para o povo. Então, olha só, o rei cuidava dos inimigos do povo. O sacerdote cuidava do pecado. E os profetas reconciliavam, tinha uma palavra de reconciliação. Tá bom, Jesus agora é o ungido. Ele é o perfeito rei que resolve o problema do verdadeiro inimigo, que é Satanás. Ele destrói Satanás. Ele envergonha na cruz a Satanás. Todas as coisas vão estar sob os pés de Cristo. Ele fere a cabeça da serpente, conforme foi falado, e vai destruir eternamente a Satanás. Ele é o verdadeiro rei. O Messias, o ungido. Ele é o verdadeiro sacerdote que com o seu sacrifício resolve permanentemente o problema do pecado do ser humano. Por isso ele é o Cristo. E ele é o verdadeiro profeta. Por quê? Ele não traz a palavra de Deus só. Ele é a palavra de Deus encarnada que reconcilia o ser humano com Deus. Ele é o Cristo. Então, quando os apóstolos pregavam Jesus é o ungido, eles entendiam. Esse ungido, então, vai fazer o papel dos reis, o papel sacerdotal e o papel do profeta. Tanto é que nós temos um livro do Novo Testamento, Hebreus, escrito quase inteirinho, mostrando que Jesus era o sumo sacerdote. Falando que ele resolveu abrir o caminho para o Santo dos Santos. Jesus é o Cristo, então ele resolveu os três problemas. Ele é o verdadeiro rei que destruiu a Satanás, o verdadeiro sacerdote que perdoa o pecado do ser humano e o verdadeiro profeta que reconcilia o ser humano com Deus. Isso quer dizer que Jesus é o Cristo, o ungido. Esse é o evangelho que nós temos que pregar para as pessoas. Você tem um problema, a humanidade tem um problema, que ela está separada de Deus. Jesus é o ungido, escolhido, prometido que veio para resolver o seu problema, para destruir as obras de Satanás na sua vida, para tirar você do engano, para perdoar o seu pecado, te justificar, tirar da ira de Deus, te dar a vida eterna e te reconciliar com Deus. Creia em Cristo. Se você crê, você é salvo. Glória a Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem tem que ser pregada, tem que ser restaurada.
tem que ser aprofundada, né? Entendida com profundidade, com clareza, passada com clareza. Nós temos que ensinar os nossos filhos a pregar esse evangelho. Esse movimento da Coreia do Sul, deixa eu falar algo muito interessante. Eles têm um pacto com Cristo, esse pessoal da Coreia. Eles falaram: nós vamos evangelizar todas as nações da face da terra. É uma igreja pequena, é maior do que aqui, mas é uma igreja pequena comparado, né, a igrejas lá, como eu disse, da Coreia, que são as maiores igrejas do mundo. É uma igreja pequena, uma igreja do tamanho de uma fonte de vida. E eles fizeram uma aliança: nós vamos evangelizar, cumprir a ordem de Cristo, evangelizar as nações. Se sentaram entre eles e colocaram um plano. Em 6 anos, nós temos uma meta em 10 anos de alcançar 100 nações. Em 6 anos eles entraram com o evangelho em 100 nações. 100 nações. No mundo nós temos um pouquinho menos de 200 nações. 190 e alguma coisa, não me lembro dos dados segundo a ONU. Tem uma organização que fala uma coisa, uma organização que fala outra. Eles consideram 200 e poucas nações, porque eu acho que eles consideram alguns povos, etnias ainda diferenciados. Então, vamos arredondar. Falta mais 100 para eles entrarem. E, obviamente, as que eles entraram não alcançaram a nação inteira. Certo? Então, tem muito trabalho para se fazer. Por isso, eles estão querendo arrebanhar gente que está querendo fazer essa evangelização mundial junto. A igreja de Cristo fazendo a evangelização mundial. E aí, eles fizeram uma conta. Eles falaram assim: nós vamos morrer e nós não vamos terminar a evangelização mundial. Como que eles resolvem esse problema? Nós vamos treinar os nossos filhos para continuar a evangelização mundial. Montar uma escola de treinamento para crianças para fazer evangelismo. Chama Finisher School. Finisher é de finalizar. Os finalizadores, aqueles que vão concluir. Escola dos que vão concluir. Então, Finisher School. E aí, eles implantaram isso na Coreia, já estão implantando em alguns países da América Latina, onde eles pegam as crianças e começam a ensinar o Evangelho, e elas a pregar o Evangelho, e saem para a rua com elas para elas pregar o Evangelho. E os filhos desses pastores, líderes da igreja, e os membros da igreja, estão aprendendo a pregar o Evangelho de Cristo, para eles terminarem a evangelização mundial. Gente, é um compromisso com Cristo que eles têm, que deve aquecer nosso coração, para fazermos o mesmo. Deus, ajude essa igreja Missão Salvação a fazer a mesma coisa. Desperte o coração de todo mundo aqui, Pai, para pregar o Evangelho de Cristo, para ter compromisso com Cristo, para viver a vida de Cristo, glorificar a nosso Senhor e Salvador Jesus e pregar essa mensagem aonde a gente for. Nós temos que estar cheio dessa mensagem. Aleluia! E encontrar as pessoas e perguntar: olha, eu posso falar do Evangelho para você? Não, tá bom, vai em paz. Não é problema, quem não quer ouvir, não quer ouvir. Jesus falou isso, né? Como ele ensinou a gente levar a mensagem? Bate na casa, saúde aquela casa com paz. Era um costume da época. A paz, né? Saudavam com a paz. Se aquela casa for da paz, ele vai falar para vocês e entrar, ele vai receber vocês para vocês pregarem o Evangelho. Se não for, sacode o pé e que a paz de vocês volte para vocês e vai embora para outra casa. Jesus fala: procure as casas da paz, os homens de paz. É que hoje falta coragem para isso. Sim. As pessoas querem, nós, a igreja, quer ir nas casas já certeiras. Eu vou ali porque eu sei que ali eu vou conseguir falar. Falta a coragem de bater em todos os lugares e mesmo recebendo não, continuar. Sim. Exato. Posso falar do Evangelho? Não. Tá bom, Deus abençoe. Tchau. Não é aquela pessoa que tem que ouvir o Evangelho. A terra não está pronta para o Evangelho. A gente tem que plantar na boa terra. Boa terra, aquele que vai ouvir a palavra de Deus vai dar fruto. Pronto. Então quem não quer ouvir, não ouça. Irmão, não tem problema. Não sou eu que tenho que convencer ninguém do Evangelho. É o Espírito Santo, não sou eu. Eu tenho que pregar.
Se a pessoa não quer ouvir, eu vou falar para quem quer ouvir. Mas tem gente que o Espírito Santo está preparando para ouvir. Essa que é a questão. E a gente não sabe antes de perguntar. Tem gente que já está preparada para ouvir o Evangelho. Porque a obra do Espírito Santo não é nossa. Ele já vai na nossa frente. Ele já está preparando as pessoas que sabem agora. Ele já sabe quem vai sair daqui e vai mudar e vai falar, agora eu vou falar do Evangelho. Ele já sabe. Aleluia. E ele já está preparando as pessoas que você vai encontrar para você falar do Evangelho. Glória a Deus. A obra é do Espírito Santo, não é nossa. Então, ele já sabe de tudo isso. E ele vai na nossa frente. As coisas já estão acontecendo. Antes de nós cairmos a ficha, já está acontecendo, porque a obra é do Espírito de Deus. Amém? Nós não temos tempo aqui, mas uma outra lição que eu vou passar rapidamente. Nós vemos que todas as profecias messiânicas se cumprem em Jesus. Isso é importante. O Messias tinha que nascer de uma virgem. Jesus nasceu de uma virgem. O Messias tinha que nascer na cidade de Belém. Jesus nasceu na cidade de Belém. O Messias tinha que sofrer. Sofreu. Tinha que ressuscitar, porque Salmo diz que o Messias, o Senhor, não iria sofrer decomposição. Então, falando da ressurreição. Então, todas as profecias messiânicas. O Messias tinha que ser da linhagem de Davi. Jesus era da linhagem de Davi. Todas as profecias do ungido, Jesus cumpriu. Todas. Eu teria aqui uma lição só para falar disso, mas eu acho que está claro que vocês entenderem. Ele cumpre todas as profecias messiânicas. Não tem mais jeito de ter outro Messias no mundo. Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido. Tá certo? Profetizou como ele ia ser vendido por 30 moedas de prata. Ele foi vendido por Judas assim, por 30 peças de prata. Então tudo que foi profetizado, Jesus cumpriu. Por isso ele é o Messias, ele é o Cristo, né? Esse negócio que Israel está esperando o Messias até hoje, vocês sabem, né? Israel não aceitou Jesus como Messias. Eles estão esperando o Messias. Mas o Messias já veio. Mas vai voltar. E a Bíblia diz que nessa segunda vinda eles vão reconhecer, né, e vão chorar amargamente por aquele que eles traspassaram na cruz. Eles vão chorar amargamente, porque eles vão falar, esse Jesus que é o Messias veio e nós matamos ele na cruz. E vai haver o grande pranto de Israel nessa segunda vinda de Cristo. O grande pranto a respeito do Messias que eles não reconheceram. Triste, né? Então, nós aqui estamos reconhecendo isso. Fala que maldito era aquele que ia ser pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, se fez maldição por nós, se tornou maldito no nosso lugar, no madeiro. Então ele cumpriu todas as profecias do Messias, então ele se torna aí o Messias, tá certo? Aqui, quanto tempo eu tenho? Que horas são agora? Aqui eu vou encerrar então mostrando algo muito interessante que sobre me ajuda, pode me ajudar agora. Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14. Olha só o que diz. Vocês vão lembrar dessa conversa de Jesus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, Mateus 16, 13 e 14. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. O que Jesus está falando? Ele está perguntando para os discípulos: quem que o povo aí está falando que eu sou? O Filho do Homem é ele, certo? Filho do Homem é outro título para Messias.
Se você procurar isso, está em Daniel 7. Fala que o reino, que é do Filho do Homem, ia ser um reino de glória, um reino eterno. Falando do reino messiânico. Então ele fala, quem estão dizendo que o Filho do Homem é? Que eu sou. Aí ele falou assim, ó, não estão dizendo que você é João Batista. Isso era para ser um elogio, porque João Batista foi um grande profeta. Mas Jesus não é só um profeta. Eles dizem que você é Elias. Outros que é Jeremias. Eu vou falar de cada um aqui, olha que interessante. Vamos ver o que João Batista pregava. Por que a pessoa olhava para Jesus e imaginava que ele era João Batista? Porque tinha algumas coisas que Jesus fazia que lembrava João Batista. O quê? Olha o que João Batista fazia. Ele pregava duramente contra o pecado. João Batista. De uma mensagem de arrependimento dos pecados éticos e morais. Em Lucas, não precisa abrir. Lucas 3, ele fala para a multidão, cuidar dos necessitados. João Batista fala, cuide das necessidades de vocês. Como que vocês estão aí falando que tem Deus e deixando os necessitados? O João Batista era duro. Aí, o que mais? Ele falava para o publicano não cobrar mais do que era correto. Para de roubar, publicano. Para de cobrar mais do que é correto. Para de corrupção, chega disso. João Batista, duramente, então, falava isso. João Batista então falava também para os soldados não praticar também extorsão, nem acusar falsamente, e se contentar com o próprio salário. E ele confrontou o pecado do rei Herodes, que estava cometendo, ali, pegando a mulher do irmão, e ele falou, está errado, e põe ali, ele morre por causa dessa denúncia. Então olha que interessante, Jesus também pregava o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que é chegado o reino de Deus? O reino de Deus ia chegar com quem? Com o Messias. Por isso que era chegado o reino de Deus, porque ele estava na terra. E a obra do Messias estava sendo feita. Então se arrependa. Se arrependa do quê? Das descrenças. Creia. Creia no Cristo. Creia em mim, porque é chegado o reino de Deus. A pregação era de arrependimento, mas era diferente, porque João Batista estava preocupado com os pecados morais e éticos. Jesus estava preocupado com o pecado original. Eles tinham que crer em quem ele era. Então Jesus falou assim, olha só, eles identificaram Jesus com João Batista, pois Jesus também pregava o arrependimento, mas Jesus não ficou satisfeito com essa identificação. Jesus não falou, olha, que bênção que vocês estão percebendo que eu sou como João Batista. Ele não fica satisfeito. Então, o Evangelho hoje não é pregado somente contra o pecado ético e moral. Não adianta, meu irmão, nós falarmos para as pessoas mudar de vida sem o Evangelho antes. Porque todo mundo está escravo do pecado. Tem gente que quer pregar para a pessoa largar o pecado e não pregou o Evangelho primeiro. Como que ela vai largar o pecado se ela não foi salva por Cristo? Não tem como. Ninguém consegue largar o pecado. Para ela largar o pecado, ela precisa de Cristo. Ela precisa ouvir o Evangelho. Mas nós queremos ficar corrigindo as pessoas, igual João Batista fazia. João Batista estava preparando o caminho para a salvação. Mas ele não era a salvação. E a mensagem dele não podia salvar. Só a mensagem de Cristo. Só a pessoa de Cristo podia salvar. Olha que interessante. Aí outros falavam que ele era o quê? Elias. Vamos ver o que Elias fez? Elias era, diferente de João Batista, um profeta de milagres e de poder. Certo? Elias é reconhecido por ser um profeta que opera milagres extraordinários. Só uns exemplos. Faz de um punhado de farinha, a viúva de Sarepta, se tornar um suprimento mais que suficiente no tempo de escassez. Faz cair fogo do céu. Ressuscita o filho da viúva. É arrebatado. Elias é um profeta de maravilhas. E quando eles falam, Jesus é Elias, por quê? Porque Jesus também fazia milagres, maravilhas. Mas ele falava, ele não fica satisfeito.
Porque os sinais que ele fazia não salvavam ninguém. Os sinais, é como o próprio nome diz, era só sinal para as pessoas acreditarem quem ele era. É isso que ele não fica satisfeito. Estavam comparando Jesus com um grande profeta de milagres. Ele fala, não, vocês não entenderam, eles não entenderam quem eu sou. Eu não sou como João Batista. Eu não sou como Elias. Por mais que eu faça milagres, curas, multiplique, pães, por mais que eu fale do arrependimento, mas não, vocês não entenderam quem eu sou ainda. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou aquele que foi prometido para resolver o problema do ser humano. Eu sou muito mais. E eles continuam. Mas uns acham ainda que você é Jeremias. Por que confundiram Jesus com Jeremias? Também vou falar. Jeremias, o que ele fez? Ele era aquele, escreve Lamentações de Jeremias. Ele era aquele que se compadeceu do povo de Deus. Ele lamentou, ele chorou por Jerusalém, por Israel, pela condição do povo, não foi? Ele lamenta, chamado até profeta chorão, porque ele chorava pelo castigo, pela situação do povo estar separado de Deus. Ele se comovia com a situação. Jesus também chorou por Jerusalém. Jesus também chorou por Jerusalém. Em Lucas 19, Jesus chora por Jerusalém por não reconhecer o que traz a paz. Era ele. Olha a preocupação de Jesus. Ele é a salvação. Ele é a paz que Israel precisava. E ele prevê a destruição de Jerusalém por não reconhecer a oportunidade de Deus. Algumas Bíblias falam por perder o tempo da visitação de Deus. Percebe? Então ele também se compadecia, mas ele não era Jeremias. É muito maior do que Jeremias. E ele ainda não fica satisfeito. E ainda eles falam assim, você é alguns dos profetas. Por quê? Porque os profetas chamavam o povo para retornar a Deus. E Jesus também fazia isso. Anunciavam as promessas de Deus. Jesus também falava. E a palavra de Deus. Jesus também trazia a palavra de Deus. E falavam da salvação de Deus. Jesus também estava falando do reino de Deus, que era a salvação de Deus para seu povo. Anunciavam a vinda do Messias, os profetas. Mas ele era o Messias. Ele não era um dos profetas que ficava anunciando o futuro. O futuro chegou. Era ele, encarnado. Ele não só falava a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus em carne. Todas essas identificações não bastam, gente. No Brasil nós temos um evangelho tipo Elias, bem forte. Nós queremos pregar o evangelho para as pessoas só falando dos sinais de cura, de milagre, de poder, de maravilha. Esquecemos de pregar a Cristo. E as pessoas podem estar indo para o inferno mesmo curadas. Você já pensou nisso? Lembra daquela cura de 10 leprosos? Quantos voltam para agradecer a Jesus? Quantos voltam para mostrar arrependimento, reconhecimento, gratidão? E a fé salvou a ele. Um só. De 10, um só. E se eu não me engano, o que voltou ainda era estrangeiro. A salvação chegou só para um. De 10 que foram curados, um entende e volta. Isso é sério. O nosso evangelho não pode ficar oferecendo só as coisas de Deus, só os sinais, as maravilhas. Jesus não é Elias, ele é o Messias, ele é o Cristo que quer resolver o maior problema do ser humano. Paulo pregou isso, meu irmão. Pedro pregou isso, os apóstolos pregaram. Nós não temos outra mensagem. Podemos orar pelos enfermos, sim, Deus vai curar, mas essas são as coisas que ele vai acrescentar a mensagem do evangelho. Mas para a salvação temos que pregar a Jesus como o Cristo. E aqui eu vou encerrar por hoje, então, lembrando só o final, o desfecho aqui, que foi muito bonito que aconteceu lá em Mateus 16, 15 a 17. E aí fala assim, Jesus fala, e vocês? O que vocês dizem que eu sou, né? E vocês? O povo está falando isso? E vocês que estão andando comigo? Aí o que acontece? Pedro fala no versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí olha a reação de Jesus. Jesus respondeu: feliz é você. Olha a satisfação de Jesus. Abençoado você é, Simão Pedro, né? Simão, filho de Jonas. Feliz é você. Jesus enche de alegria o coração de Jesus. E aí ele completa: não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Glória a Deus. As pessoas precisam receber a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e o Cristo que morreu e ressuscitou e que vai voltar. Essa é a mensagem do Evangelho. E é Jesus que tem que revelar, o Pai tem que revelar isso para as pessoas que nós vamos pregar o Evangelho. Abrir a visão delas, o coração, a mente, para eles entenderem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o que Jesus fala? Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Que rocha? Que rocha? A revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A igreja primitiva foi edificada sobre essa rocha. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e que vai voltar. Sobre essa rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja que prega esse Evangelho. Que entende que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Contra essa igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. E Ele nos dá as chaves do reino do céu. Pedro não falou: eu vou dar a vocês a chave do reino dos céus. Sabe quando Pedro usou a chave do reino do céu? Na primeira pregação dele em Pentecostes, quando ele prega, 3.000 almas entram para o reino de Deus. A pregação de Pedro qual foi? Jesus é o Cristo. Essa é a chave do reino do céu. Quando a pessoa crê nisso, elas entram no reino. Nós lemos ontem, 1 João 5:1, aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E para entrar no reino de Deus, quem tem que nascer de novo? E para nascer de novo, tem que crer em Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Gente, essa é a mensagem. Nós temos a chave do reino, que é a pregação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e que vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor. Amém? Encerro por hoje aqui a nossa reflexão. Deixa esse Evangelho encher teu coração. Deixa Cristo encher a sua coração. Deixa nosso coração arder de amor pelo Evangelho, por Cristo, pelas vidas, pela pregação. Tenho certeza, meu irmão, que todo mundo aqui, né, falando de Cristo nessa cidade, em outros lugares, aonde levar, eu tenho certeza que o reino de Deus vai se expandir. Vocês vão ter muitas colheitas, vão ter que pastorear, vai dar trabalho para o pastor, vai ter que levantar outro pastor, né, junto para ajudar, porque vai ter que ser pastoreado depois dessas pessoas. Não é isso? Vocês vão ensinar o Evangelho para essas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar em pé?